Ok, então, começando agora nossa segunda reunião online da dimensão social do Guedes. Prazer estar aqui com vocês de novo. Pós-feriadão de carnaval. Espero que todo mundo tenha curtido bastante, descansado, aproveitado e feito aquilo que precisava para se sentir bem. É normal que os estudos deem uma baixadinha, né, nessa época, mas agora a gente vai tentar retomar o ritmo, né, que estava muito bom no módulo 1, e vamos tentar manter ou até melhorar no módulo 2. Bom, eu queria começar fazendo um breve check-in, mas um check-in já direcionado para como é que cada pessoa sentiu o módulo 1. Então, você pode trazer brevemente, se você quiser. Se você não quiser chegar à sua vez, você pode passar. Mas algum sentimento que você teve, tentar olhar mais no lado das emoções, dos sentimentos, como é que você se sentiu realizando o módulo 1. Tá? Pode ser em termos práticos, pode ser em questões de conteúdo, e tanto alegrias, satisfações, quanto desconfortos e tristezas são bem-vindas, tá bom? O ideal é que a gente use esse momento como um pequeno feedback, inclusive para o aprimoramento, para que eu possa também redesenhar o que foi preciso, tá? Tá ok, Diego. Reparamos, anotei aqui que você também está com a internet mais ou menos. Então vamos lá, vou pedir que vou passar para alguém começar e depois a gente faz o mesmo caminho de passar para outra pessoa, tá bom? Então, vou sugerir que Natália comece. Pode ser, Natália? Pode ser. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Para mim, o módulo 1 foi super importante para perceber que eu estou no curso certo, no momento certo, porque tem uma conexão total com o que eu venho fazendo e construindo na Ecos. Eu trabalho com Design Thinking e construção de experiências de aprendizagem, e tenho trabalhado muito com facilitação e estou estudando mergulhada em pensamento sistêmico. Então, esse módulo 1 entrou como uma luva, assim. Agora eu comecei a ler o módulo 2 também e está super convergente com tudo que eu venho fazendo. Então, estou super empolgada com isso. Eu vi que chegou na hora certa. É para eu passar para alguém, né? Eu vou passar para a Audrey. Boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu desligar aqui para... Algo que me chamou muita atenção, assim, do módulo 1 e que está convergindo com o momento que eu estou vivendo, eu estou passando por aquele momento do conflito, né? Se eu atravesso a fronteira ou se não atravesso. Então, eu tive a oportunidade hoje ainda de conversar sobre isso no trabalho, assim. Mas me chamou muita atenção, até mesmo quando a gente conversa nos diálogos, até a postura do Manu. Isso me chamou muita atenção e eu espero que no final do módulo a gente também aprenda um pouco em relação a isso. Enxergar o conflito, entender as partes e retomar, trazendo um crescimento e não uma amplitude do conflito. Então, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, durante o módulo. Eu vou passar para a Silvia. Oi, pessoal. Tudo bem? Primeira vez que eu estou aqui participando, né, do encontro de vídeo. Bem, o módulo 1 para mim, né, como a Natália falou, foi ótimo para apresentar o que é o curso. E ele dá um gostinho de quero mais, assim, né? Ele é uma ótima introdução e a gente fica, nossa, quero mais, quero evoluir. Então, para mim foi muito bom também essa sensação de estou no lugar certo. E eu também, assim, aí profissionalmente, eu vivo numa situação de conflito quase que diário, né? Eu sou a pessoa que trabalha aí com a tentativa de recuperação da bacia do Rio Doce, por causa do acidente lá, do rompimento da barragem, do acidente não, do desastre de Mariana.
Então, vocês podem imaginar que, né, é um conflito atrás do outro. E tem momentos que é muito difícil, que realmente a falta de conseguir dar resposta para a população atingida dá vontade de desistir mesmo, né? E aí eu acho que esse curso está sendo bom para eu ver uma luz no fim do túnel, ver que existem caminhos que são possíveis, que não é fácil, mas que dá, né? Então, para mim foi isso, assim, sentir que eu estou no lugar certo, na hora certa. Eu vou passar então para o Ricardo. Olá, pessoal, boa noite. Bom, para mim, como para mim é um pouco novo, né? Tudo muito novo. Mudei um pouco como eu venho do sistema organizacional tradicional. Então, por muitos anos então isso para mim foi e depois, assim, após 3 anos que hoje eu trabalho com evento sustentável. Então, principalmente o conteúdo, sim, os fóruns para mim assim tem sido de uma enorme grandeza. O que eu tenho aprendido demais, assim, com muitas pessoas diferentes, com pensamentos totalmente, aquele pensamento fora da caixa, pensando disso, para mim tem feito muita diferença. Então, leve em conta todo cada depoimento de cada um. Então, para mim, foi super importante para desenvolver o meu trabalho, enxergar o meu trabalho de uma forma diferente e poder fazer algo diferente. É isso que eu venho buscando. Esse é meu projeto de vida. Então, foi uma grande aquisição. Gratidão aí por tudo. Eu passo agora para o Diego. O Diego parece que não vai conseguir falar. Ele escreveu aqui que ele gostou muito, abriu muitas perspectivas e teve certa dificuldade de acompanhar o ritmo dos debates. Vou aproveitar e já ler da Silvia também. A outra Silvia disse que o módulo 1 trouxe muitas reflexões, deu um gostinho de quero mais também, fez pensar bastante sobre a diversidade, como eu lido com ela, e principalmente me abriu muito para a observação de olhar para as atitudes, minhas atitudes e para o meu entorno. Vou passar então para a Tayara, pode ser? Oi, gente, boa noite. Meu áudio está bem, né? Estão me escutando? Então, o curso, né, o primeiro módulo, foi bastante enriquecedor. Eu pude ver que o conteúdo em si, ele é bem abrangente, a gente pode aplicar em diversas questões, né, da nossa vida, como no trabalho, como na família também, em ambientes assim, de pessoas assim, mais próximas também, de amizade. E eu percebi, assim, me surgiram vários insights, várias ideias a respeito de como aplicar, né, o que a gente vem aprendendo com o curso, com os debates também, que são bem enriquecedores. Eu vejo que todos têm muito para compartilhar, para contribuir, para somar bastante, além dos materiais, né, que são bem completos e bastante ricos em conteúdo. E eu percebi também que, além da minha aplicação, eu acredito que todo mundo aqui busca também um aperfeiçoamento profissional para que a gente consiga aprender, que a gente consiga cada vez mais acrescentar questões de sustentabilidade no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e disseminar isso de uma forma mais eficaz, né, no nosso ambiente de trabalho. E, além de algumas coisas que eu já pensei também em aplicar no meu trabalho, especificamente, também em outras questões, como trabalhos voluntários que eu faço também, além dos meus trabalhos, no caso, profissionais. Então, assim, eu fiquei bastante empolgada com o curso. Cada vez que eu leio e me debruço mais nos materiais, eu vou vendo que tem uma infinidade de coisas aqui para aprender e estou bem feliz, bem satisfeita com tudo até agora. Acho que é isso. Para acompanhar também é um pouquinho difícil, pelo menos no primeiro módulo, né, foi um pouquinho mais difícil acompanhar, porque são muitas questões, né, todo mundo tem muito a compartilhar,
Mas eu estou sempre lendo todos os e-mails quando recebo e tem enriquecido muito o conteúdo. Acho que é isso. Eu vou passar para a Ana. Ops, alô pessoal, estou a conseguir ouvir-me e ver-me também? Ótimo, então a internet aqui está boa. Então, olha só, eu gostei muito deste primeiro módulo, deu-me muita ajuda, deu-me uma ajuda muito preciosa, sobretudo no terminar de um artigo que eu estava a escrever. Através deste artigo entrei no pensamento sistémico, fui ter ao conceito de trabalho de bordas, que serviu foi aquele conceito que serviu de colinha entre uma data de outros conceitos com os quais eu estava trabalhando e que permitiu fazer uma síntese muito legal que deslancou, que fez mesmo alavancar o artigo que eu estava a escrever. Então, olha, gratidão mesmo, é mesmo este tipo de enquadramento que eu estava a precisar para desenvolver o meu trabalho. E também usei esses conceitos de campo, de grupo com os meus alunos. Por exemplo, com os meus alunos de mestrado, em vez de os atender individualmente, agora decidi organizar um grupo de diálogo no qual todos possam interagir uns com os outros e se possam ajudar. E acho que isso vai fazer uma grande diferença. Por isso, olha, isto está a ser uma grande ajuda para mim. E este módulo 1 também me levantou muitas questões. Em primeiro lugar, trouxe-me muitas recordações que eu já tenho de trabalhos e vivências que tenho tido com ecovilas, com projetos de permacultura e outros projetos de transição, algumas recordações boas e outras menos boas. Em primeiro lugar, trouxe ao de cima um medo que eu tinha cá dentro de mim, que eu sentia quase como uma espécie de peso aqui junto do coração e ao qual eu não conseguia pôr por palavras e que finalmente consegui. É o seguinte, ok, nós estamos a atravessar uma grande crise civilizacional porque a nossa civilização foi muito na direção do Yang, na direção do pensamento analítico, na direção da ação. E estamos a tentar voltar para um ponto de equilíbrio. E aquilo que eu sinto é que projetos como a Gaia Education e o movimento de ecovilas é um desses esforços para trazer o equilíbrio entre o Yin e o Yang, entre a razão e a emoção, entre a ação e receptividade. Mas ao mesmo tempo, nas minhas interações com estes movimentos alternativos de ecovilas, de transição para a sustentabilidade, etc., eu muitas vezes tenho-me deparado com algumas atitudes que me metem um bocado de receio de que possa haver uma tendência para ir demasiado para o outro lado, para o lado Yin, ao ponto de se criar uma espécie de preconceito em relação à razão, em relação à ciência, em relação à academia e aos académicos. Se vocês não se importarem, eu posso partilhar com vocês agora muito brevemente duas experiências que eu já tive e que me fizeram refletir muito. A primeira foi em 2012, na Cimeira Alternativa que houve no Rio, ao mesmo tempo que a Rio Mais 20. Eu participei nas atividades que houve na tenda Gaia. Talvez Manu, tu estiveste nessa tenda em 2012? Fui eu que organizei ela, Ana Margarida, com alguns amigos. Aliás, foi lá que eu conheci o Filipe e foi lá que eu conheci a Mariana também. Eu estava lá e lembro-me de uma noite houve um council com representantes do Conselho das 13 Avós Indígenas. Eu nunca mais me vou esquecer disto. Eu estava lá, estava com uns amigos também que tinham vindo de Portugal, eu estava a passar 3 meses no Brasil a fazer trabalho de campo para um projeto e estava a participar na Cimeira Alternativa. E eu fiz parte desse council. E as vovós, as representantes do Conselho das 13 Avós, pediram às pessoas presentes para falar com o coração. E aquilo que o meu coração me pedia para falar era da crise económica que Portugal estava atravessando por causa da entrada da Troika, do FMI, da Comissão Europeia e do Banco Mundial e da pobreza e do empobrecimento que isso estava provocando ao país. Então eu falei
falei do FMI, falei de medidas de austeridade, ok, falei dessa dimensão económica, mas também acho que mostrei de forma eloquente a tristeza que isso me fazia sentir. E eu lembro-me que o feedback que eu tive foi bastante negativo. Eu tive umas quantas pessoas a seguir que foram falar, eu sou terra, o meu nome foi dado pela mãe terra. E depois houve outra pessoa, uma outra mulher que disse, eu quero é amar. Eu senti que havia, como se houvesse ali uma tentativa de silenciamento. E no final houve um rapaz que veio ter comigo, com um ar quase furioso, a dizer, mas tu devias era ter falado com o coração, tu estavas a falar demasiado a partir da mente, a partir da cabeça. E lembro que uma das avós indígenas ouviu, veio ter comigo e disse, Ana, tu estás no lugar certo, não te preocupes, continua a ser tu mesma. E eu lembro-me que um ano mais tarde, numa ecoaldeia, eu tive a experiência horrível de ter sido literalmente ostracizada e mesmo ofendida por uma pessoa pela minha profissão. Como se a minha profissão, como se os métodos que eu utilizo e como se a instituição que eu represento representasse de uma certa forma o mal e de certa forma parte da energia que está a destruir Gaia e a Mãe Terra. E isto, talvez eu neste momento esteja a falar a partir de um ponto de dor, mas pronto, já que falamos disso do coração, isso não foi a última vez. Eu tenho-me deparado que em alguns destes projetos pode haver o risco de particularizar demasiadas coisas, das pessoas até entrarem numa atitude quase de hedonismo, uma espécie de ecohedonismo, e de perder às vezes um bocado a conexão com o todo, com a visão global. E outra preocupação que eu tenho é o seguinte, às vezes sinto que nesta abordagem holística, sistémica, às vezes faz falta de uma abordagem mais profunda da questão do poder, da questão de como é que as estruturas de poder económico, de poder simbólico que há na sociedade que nós criticamos, podem acabar se reproduzindo dentro dos grupos, dos campos de grupo que criamos. Uma coisa que me assusta um bocado é que em todos os países onde eu tenho visitado projetos destes, a grande maioria das pessoas que eles fazem parte são pessoas brancas e de classe média. Pessoas brancas, de classe média, com capital social e com capital cultural muito elevado. E com uma grande dose de privilégio que lhes permitem ter acesso às ferramentas que lhes permitem criticar a sociedade em questão. E depois outra coisa, este tipo de cursos não são acessíveis financeiramente à grande maioria das pessoas. Como é que nós democratizamos o acesso a este conhecimento que é tão precioso e que é uma ferramenta tão importante para a transformação social e para a emancipação das pessoas que mais sofrem? E eu gostava de fazer disso um dos meus objetivos daqui para a frente. Democratizar este conhecimento, torná-lo acessível à grande maioria da população, sobretudo aos meios mais carenciados, e também promover uma maior reconciliação entre a tradição do iluminismo, que é tão importante, e esta perspectiva holística, que na minha opinião também é uma filha do iluminismo. Nós não podemos deitar de fora o bebê com a água do banho, não podemos rejeitar completamente a modernidade, que aliás que nos permite utilizar esta ferramenta que é a internet e estamos aqui a conversar uns com os outros e umas com as outras. Obrigada. E agora passo para quem é que falta agora? Pode ser a Guta e depois Fernanda. Tá bom. Ok, espero não ter falado demais, não ter tomado demasiado tempo. Ok, Guta, é a tua vez agora. Obrigada, Ana. Boa noite. Então, o primeiro módulo para mim foi bem importante assim para me introduzir tanto nessa nova forma de aprender à distância, porque eu nunca fiz um curso à distância, é o primeiro, então eu tive muitas reflexões e realmente o conteúdo ele se aplica a diversos âmbitos da nossa vida, né? Então foi bem legal assim ter isso. Já comecei a ler o conteúdo do módulo 2 e vejo que
continua dessa forma, né? E, inclusive, o módulo 1 conciliou com o meu momento de férias do meu trabalho. E no início estava um pouco preocupada em relação a isso, mas foi super tranquilo, porque é um aprendizado de forma leve, que é a forma que eu prefiro aprender. E como é um assunto que eu me interesso muito, e toda a riqueza também dos comentários dos colegas só acrescentou para que fosse uma experiência muito boa. E então, agora continuamos no módulo 2 e espero que continue assim. Boa noite. Vou passar, então, para Fê Lins. Oi, me escutam? Estou tentando pôr o vídeo aqui, mas por alguma razão ainda não consegui. Oi, Manu. Então, bom, eu fiz, na verdade, o módulo social há 2 anos atrás, talvez até mais, né, em Terra Una, mas é sempre para mim muito... Tá sendo, primeiramente, muito incrível ter o material nas mãos para ler e anotar e refletir, muita coisa que vai linkando, né, maravilhoso, assim, realmente um tempo de estudo que eu estou tendo um prazer de voltar a estudar e mergulhar nesse conteúdo de uma maneira muito boa, assim, de verdade. E como é também uma orientação para a vida pessoal, né, assim, para mim está sendo, tipo, de verdade, uau, assim, muito alinhado também para pensar no que eu quero, sabe, para minha vida como comunidade, com as pessoas que eu estou construindo, os projetos que eu quero fazer, o que eu estou... quais são os valores, né? Então é maravilhoso, assim, eu estou realmente muito feliz, assim, de poder estar também tendo essa troca, assim, de texto, né? Tá sendo muito bom, acho que o estudo como um todo, assim, de ler e tá participando, assim, muito bom, fico super feliz. E também acho que eu posso dizer da vulnerabilidade, que foi um tema, assim, que pegou e foi muito bonito, assim, no meu processo de entendimento para mim mesma, através, né, de todo o diálogo, assim, e me fez ser mais forte, com certeza. Eu acho que isso foi muito bom, assim. É isso. Obrigada. Eu vou tentar pôr o vídeo aqui, Manu. Maravilha. Gratidão, Fê. Então, lendo aqui também, a Cecília postou no chat que ela entrou no módulo 1 um pouquinho atrasada e por isso ainda não consegui terminar a leitura. Já percebi que cada frase do material permite um mergulho intenso. Mergulhei na questão do interser com as reflexões de Charles Eisenstein e tudo que estou acessando com o curso está fazendo muito sentido, conectado com tudo que acredito, vontade de mergulhar mais e mais. Que bom. Fico contente de ouvir as reflexões aqui de vocês, os feedbacks. Eu acho que sim, a gente sempre tem questões a serem melhoradas, trabalhadas, e a ideia justamente é poder ir fazendo isso ao longo do programa, né? Que não seja só um feedback no final do que a gente gostou ou não. Bom, eu queria aproveitar, então, para fechar essa questão do módulo 1, dizer que eu ainda não fiz o feedback das atividades, tá? Eu passei o carnaval inteiro trabalhando num evento aqui em Terra Una, que acabou ontem, então, na verdade, era até o meu dia de ressaca hoje, né? Não de bebidas, mas de trabalho, mas acabou que também não deu. Mas assim que der, eu estou colocando as reflexões lá, tá? E o módulo 2, eu tinha aberto a sala e hoje eu fui ali olhar e vi que ela não abriu. Na hora que eu cliquei, eu não conferi, confesso, achei que já tinha entrado, a internet deve ter travado, enfim. E isso acabou fazendo com que vocês estivessem sem a sala de fórum do módulo 2 até agora, tá? Eu acabei de abrir, imagino que esteja lá. Vou até conferir aqui enquanto eu falo, mas agora acho que tá lá, acabei de olhar aqui. Agora está tudo ok, tá? E a ideia é seguir dialogando, agora separando temas, né? Tendo cuidado, se a gente quiser continuar falando de algo que era referente ao módulo 1, posta na sala do módulo 1, que ela vai continuar aberta.
E o e-book, o material didático que é online, teve também um probleminha com o rapaz que nos ajuda a colocar isso online, então ele está quase todo, faltou uns capítulos que sem querer ficaram em inglês, a gente não tinha reparado, e aí eu estou esperando só ele corrigir isso para soltar, para não ficar uma coisa meio esquisita, metade sim, metade não, tá? Então peço desculpas aí pelo atraso, mas já vai estar tudo lá. Bom, para quem já olhou o módulo 2, vamos entrar um pouquinho nele hoje, então. Acho que tem também um vídeo ali que eu trago uma introdução, mas vou aqui aprofundar um pouquinho, falar um pouco sobre o conteúdo em si. O módulo 2, ele é muito grande em termos de extensão do material didático. É desproporcionalmente maior do que os outros. E isso vai demandar de nós uma certa agilidade para cobrir o tema. Ele, na verdade, também, ele aborda 3 temas em um único capítulo, que eu confesso que eu não acho a melhor divisão, tá? Inclusive nos GAES presenciais a gente faz diferente isso, porque cada um desses temas merece muito cuidado, né? Muita atenção para trabalhar eles com qualidade, que é comunicação, tomada de decisão e facilitação. Essas 3 coisas, claro que elas se permeiam e se relacionam totalmente, né? Quando a gente está num processo de tomar uma decisão em grupo, de uma forma que não seja autoritária, hierárquica, ter uma boa facilitação e ter habilidade de comunicação é fundamental. Então, sim, faz sentido trabalhar ali juntos, ao mesmo tempo que eles merecem mais reflexões, né, com mais qualidade, como eu estava falando, que vai se refletir no tempo que a gente tem para trabalhar o módulo 2. Mas, como não fecha, acaba o período oficial, mas o módulo continua disponível, acho que a gente consegue ir cobrindo ao longo do tempo, tá? Eu escolhi para hoje, então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, eu escolhi para hoje a gente falar um pouquinho de comunicação, porque acaba sendo um tema muito básico, né? A comunicação, assim, na compreensão de uma comunicação que não é a comunicação externa, né? Publicitária, vamos dizer assim, mas a comunicação entre as pessoas, nas nossas relações, ela permeia todos os outros temas, de certa forma, né? Porque ela vai estar sendo um instrumento através do qual a gente se conecta. E dar uma olhada com alguma atenção para a questão da comunicação, acho que vai refletir com qualidade em como que a gente aborda o resto do conteúdo. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, faça um sinalzinho, está vendo a tela partilhada, 2 mãozinhas. Ok. Então, assim, a primeira coisa que eu queria destacar é que nos comunicarmos é diferente, muito diferente, de nos expressarmos. E a gente, coloquialmente, acaba não fazendo essa distinção. Então, é comum que, por exemplo, na hora que vem um conflito por uma má compreensão de alguma coisa que foi dita, talvez, eventualmente, algo que você pediu para alguém fazer, né, algo que você foi solicitado, talvez, né, a demonstrar, a gente diga, poxa, mas eu te falei, né, eu te comuniquei que a gente precisava. E aí, só ter falado, só ter expressado, não cria comunicação, porque ela não é comum a ambos. Então, entre o falar e ouvir, né, essa imagem um pouco, são 2 mãos, né, existe todo um campo de possibilidades. E não quer dizer que porque sim eu digo, não, eu te ouvi. É diferente de eu, de fato, te compreendi. E algo que, para vários de vocês, eu acredito, já estão familiarizados e já acontece com frequência, é perceber que aquilo que foi compreendido, futuramente, fazendo uma revisão, não era o que a intenção de ser comunicado. Então, para isso, a gente costuma começar a trabalhar a comunicação compreendendo
de que forma que você pode melhor se aproximar do outro, de que forma que você pode melhor, de fato, se comunicar, garantindo que os símbolos que você usou na sua comunicação, sejam eles verbais, palavras, sejam eles visuais, né, sejam eles virtuais, talvez, né, online, você garanta que isso foi compreendido adequadamente. E, ao mesmo tempo, que nós tenhamos uma tranquilidade de perceber na comunicação, voltando para o tema do módulo 1, o aparecimento da diversidade, o aparecimento das diferentes opiniões, o aparecimento, talvez, de um desentendimento que não é na questão cognitiva, que não é na questão de compreensão, mas na questão de visões de mundo, de valores. Então, eu queria começar também com essa imagenzinha aqui, que separa dois tipos de comunicação. A comunicação defensiva de uma colaborativa. Então, na comunicação defensiva, se é que a gente pode utilizar esse nome, né? O que muitas vezes acontece? Você está ali defendendo o seu ponto de vista. Então, imagina um diálogo com outra pessoa e vocês estão, talvez, com opiniões diferentes. Estão tentando, de alguma forma, chegar num denominador comum. Se a gente não tiver um ímpeto de mudar a nossa forma de comunicação, possivelmente ela vai se tornar uma comunicação que é um pouco ganha-perde, como se alguém tivesse razão. E nisso, nós vamos entrar numa competição na nossa fala. Competindo por quem está com o melhor ponto de vista, quem tem os melhores argumentos. E nisso, novamente, o que acontece é que nós defendemos um lado, defendemos uma verdade, defendemos como se existisse uma verdade mesmo, né? Como se existisse uma situação única que tivesse que ser explicada para outra pessoa. Tá? Essa compreensão de, então, temos a verdade, faz com que eu comece a argumentar com você em busca de te convencer, em busca de mostrar para você o que você ainda não está vendo, e dizendo, não, é que você não entendeu ainda, sabe? Aquela coisa que a gente vai dando uma empurradinha aos poucos, querendo trazer o outro para o nosso lado. E dessa forma, o que acontece é que nós começamos uma discussão, começamos um debate, como que um debate político mesmo, um debate de ideias, que facilmente também vira aquele bate-rebate, né? Tréplica, réplica, e vira um embate mesmo de ideias. Isso acontece muitas vezes por quê? Porque a nossa escuta para o que o outro está nos trazendo é seletiva. Justamente porque eu estou me defendendo. E se eu estou na defensiva, se eu estou defendendo, imagina num time, né, que você está ali protegendo, você não deixa passar qualquer coisa. Você está ali deixando passar só aquilo que te favorece. Então, você está num processo de escuta, mas, se você reparar, na verdade, muitas vezes você está num processo de fala interna. Você não está, de fato, escutando o outro. Você está pegando os argumentos do outro que melhor te servem, muitas vezes para derrubar, para passar a perna, para pegar ele no contraponto, para pegar ele no paradoxal e dizer, não, mas aí você também está errado por conta disso. Não, mas aí você esqueceu. Então, assim, à medida que o outro vai falando, parece que a gente está só esperando um respiro para interromper e já colocar a nossa fala, a nossa outra verdade, que também, do nosso ponto de vista, é único, para convencer o outro. No final de uma conversa como essa, o que se pretende, muitas vezes, é chegar num momento de concordo ou discordo. É chegar num momento em que parece que finalmente eu te fiz ver aquilo que você não estava entendendo. Sabe? Então, no final, se você chega no concordo, tá, finalmente, né, você entendeu o que eu estava querendo explicar. E se discordo também acaba sendo, hoje em dia, muito comum aquela coisa do concordamos em discordar, né?
como que um fechamento de, então vai cada um para o seu lado, pensa aí do jeito que você quiser, eu penso do jeito que eu quero também, ninguém precisa... E o que possivelmente acontece? Um afastamento da nossa relação. Porque a gente não usa esse conflito, digamos assim, né, esse conflito de ideias, para um aprofundamento. A gente usa meio que para cooptar, a gente usa para criar partidos, a gente usa para defender o nosso ponto de vista, e não para ampliar a nossa percepção, a nossa visão de mundo. E aí vou trazer, então, o paralelo, mostrar aqui no quadrinho ao lado, o que seria, talvez, uma situação paralela. Estou tentando tirar aqui, não está dando certo, só num, deixa eu ver se vai aqui. Aí, e vamos ver se passa para o outro. Aí, agora sim. Então, um paralelo possível para a comunicação defensiva é uma comunicação colaborativa, onde a gente, né, no sentido da palavra, colabora ativamente, trabalha juntos de forma propositiva, né, numa tradução aí do colaborativo. Para ser colaborativo, vai ter que ser ganha-ganha. E para ser ganha-ganha, lá jogo de frescobol, né, a gente vai ter que cooperar. Não adianta eu mandar aquela minha melhor tacada, aquele meu smash com toda a força para te mostrar que eu sou fera naquilo que eu estou falando e você não conseguir pegar a bola. Não tem jogo. Então, se a gente quer jogar juntos, a gente tem que dar a melhor bola para o outro, sim demonstrando a nossa habilidade, mas abrindo espaço para ele me devolver. E o que ele me devolve? A sua verdade. Nesse momento, nós vamos ter que reconhecer que não existe a verdade no mundo, né? Que as verdades são relativas, que as verdades são possibilidades, são formas de ver. E então, quando eu falo a minha opinião para você, quando eu trago a minha verdade, ela é também. Ela é e é. E para isso, o meu desejo não é, fazendo paralelo das palavras ali, te convencer. O meu desejo é simplesmente compartilhar. Compartilhar com você como eu vejo o mundo. Né? Um pouco nesse compartilhar das redes sociais, que o que eu compartilho não te ameaça. Você tem todo o direito de compartilhar também o seu ponto de vista. Né? Então, é como se a gente tivesse, imagina naquele momento em que você chega no discordo do outro, né, que parece que tem um abismo entre nós. Então, imagina essa imagem de que sim, tem um abismo entre nós. Sim, eu estou numa montanha e sim, você está lá do outro lado do vale, numa outra montanha. Só que a beleza nisso é que nós temos dois pontos de vista do vale completamente diferentes. E esses dois pontos de vista, o que eles fazem é enriquecer a nossa visão de mundo, é enriquecer a nossa conversa. Então, se você me mostra que você pensa diferente, eu não tenho por que me sentir ameaçado. Eu posso me sentir entusiasmado, excitado, de uau, que bacana que você vê o mundo dessa forma, que legal esse ponto de vista aí desse outro lado do morro. Eu, particularmente, talvez não queira ir para o seu lado do morro, talvez eu goste daqui de onde eu estou, eu prefiro a vista daqui. Mas é legal saber que dá para ver o vale de outro ângulo, é legal saber que a gente tem mais a compreender, né? Então, aqui, de fato, a gente entra num diálogo. A gente sai do paradigma, né, da discussão ou do debate e simplesmente dialoga. A palavra diálogo traz isso, né? De dois e logos, né? De verdade, de certa forma a gente pode traduzir assim. Então, são duas verdades, são dois saberes que coexistem nesse momento. E para isso acontecer, o que eu preciso é olhar muito para a minha atitude passiva de escuta e não tanto para a minha atitude ativa de fala. Então, eu vou ter que praticar e exercer uma escuta empática. Uma escuta, o que talvez a empatia queira nos trazer, né? Uma forma de olhar o mundo através dos seus olhos.
É como se eu me colocasse no seu lugar e pudesse compreender a forma como você vê a situação. Com isso, eu empatizo com você, independente, de novo, se eu concordo ou discordo. Não vem ao caso. Por mais duro que possa parecer ouvir isso, de fato, se a gente está em busca de ampliar as nossas percepções, não me interessa tanto se eu concordo ou discordo com você. Porque concordar ou discordar só cria partidos, né? Cria divisões, cria campos de separação. E a gente está buscando um território comum. Então, o que me interessa é saber se depois de você falar, se depois de eu falar, se depois de nós expormos as nossas visões e as nossas verdades e compartilharmos em diálogo, se você compreendeu. Se você simplesmente conseguiu ter um vislumbre da forma como eu estou vendo a situação nesse momento. Fazer esse paralelo é simplesmente começar pela troca de vocabulário. Simples assim. Exercitar uma postura de diálogo, em vez de discussão, é começar no nosso dia a dia a trocar essa palavra, porque a gente usa muito discussão. Você fala, não, a gente está discutindo ali se vamos fazer isso ou aquilo. E aí o que acontece? A gente discute. A gente falou que estava discutindo, então estamos discutindo mesmo, né? Se pegando no arranca-rabo ali na salinha de reunião. Que é diferente de vocês, não, a gente está dialogando. Não, a gente está buscando compreender. A gente está compartilhando como ver. Tá? Então, o primeiro incentivo que eu faço é da gente cuidar com as palavras e o vocabulário. Tá? E olhar atentamente para a nossa forma de escuta. Vai ter um exercício, acho que nesse módulo tem um exercício de diferentes formas de escuta. Você conversar com outra pessoa, com uma pessoa de costas, tá? Você pode fazer isso conversando com uma desatenção proposital, sabe? Experimenta conversar com outra pessoa dizendo para ela que você não vai dar atenção para ela de propósito. É muito impactante isso. Só que a gente não tem a honestidade de assumir que em muitas conversas você não está com atenção plena. A gente está ali no celular, a gente está ali pensando em outra coisa, e muitas vezes por, entre aspas, educação, porque é considerado indelicado, você não consegue dizer, olha, eu não estou conseguindo te escutar nesse momento. É como se isso fosse um absurdo, né? Como se a negativa que você dá para a pessoa de dizer para ela, olha, nesse momento eu não estou inteiro com você, eu não estou podendo te ouvir, é como se essa negativa fosse uma negativa para o outro. Como se você não gostasse dessa pessoa, né? E ela vai ficar profundamente magoada, tipo, nossa, mas você não quer me ouvir? Não, talvez agora não. Por quê? Porque essa conversa pode ser importante demais para eu te ouvir pela metade. Essa conversa pode ser significativa demais para mim, para você me pegar agora, que eu estou talvez no meio do dia, com a cabeça tendo que resolver alguma coisa, e você me interpela e quer a minha escuta. Ser honesto, ser sincero com a pessoa de quando a sua escuta não está presente, é o primeiro passo, talvez, de entrar num diálogo. É checar se você está disponível para ter essa conversa agora. Dizer não para essa pessoa não é um não para sempre. Eu faço muito essa brincadeira de é como se você me oferecesse um bolo. Você quer bolo? Eu digo, não, agora não. Nossa, você não quer comer meu... Eu nunca mais te ofereço bolo, né? Pelo amor de Deus, você não quis... Tipo, bolo é algo que, né? Às vezes você está afim, às vezes você não está afim. E tudo bem. Né? Amanhã eu vou querer comer, deixa que eu levo um pedacinho para casa. Então, é um pouco isso de encontrar o melhor momento de comer o doce. Né? O doce é algo saborosíssimo, mas que tem hora. Você sabe que se você comer um doce fora de hora, vai te estragar o apetite. Né? Então, como que a gente encontra esse melhor momento? Como que a gente faz essa conversa em sinceridade para dizer, olha, agora sim, agora eu estou pronto para te escutar. Agora eu estou com você. Vamos marcar hoje na saída do expediente? Vamos tomar um cafezinho, um happy hour, e aí a gente conversa? Sabe? Porque às vezes a gente não está sabendo da realidade da pessoa. Você pode pegar a pessoa
no meio de um processo delicado, no meio de um dia difícil, e demanda que ela te escute, demanda que tenha comunicação. Tá? A comunicação, voltando para o que eu abri, ela precisa ser de mão dupla, e a nossa melhor contribuição está no passivo, por mais contraditório que possa parecer. Está no escutar com qualidade. Tá? Porque falar com qualidade estamos todos aprendendo. Não é questão de língua, né? É questão de escolhas de como se expressar. E para isso, o próximo item aqui é a comunicação não violenta. Ai, caramba, ele não me deixa parar no lugar certo. Deixa eu ver se agora vai. Aí. Não, também não foi. Aí. Então, fiz uma brincadeira que eu gosto aqui, né, de que vários de vocês talvez já conheçam a comunicação não violenta, criada por Marshall Rosenberg, e a gente vai olhar um pouco mais para ela no conteúdo. Mas, se fosse, assim, alegremente resumir, talvez o que eu diria é que a comunicação não violenta se trata de não ceder ao lado negro da força, de não ir pelo atalho, né, que parece que facilmente eu já te digo o que eu quero, o que eu preciso, e aí pronto, e agora você me entendeu ou não entendeu, não importa, eu não sou responsável pelo seu sentimento. Então, para quem conhece CNV, sabe que eu estou fazendo aqui uma paródia, né, para que a gente cuide de que usar a CNV não se torne uma técnica fria, de simplesmente desresponsabilizar cada um de nós pelo sentimento do outro. Sim, a CNV vai te sugerir isso. Vai te dizer que, olha, não importa o que aconteça com você, você é responsável pelo que sente. Não importa o que eu diga para você, eu não tenho certeza de como você vai receber. Aquilo pode te deixar feliz e pode te deixar triste. Depende de quem você é, depende de que valores você tem, depende do contexto que você está vivendo. Então, eu não tenho como ter essa certeza e garantia. Então, sim, eu não sou responsável pelo que você sente. Ao mesmo tempo, eu sou muito responsável por como eu me expresso. E nisso nós temos escolha. Nisso nós temos escolha de resposta, né? Então, qual é a forma que eu gostaria de manifestar os meus desejos? Qual é a maneira que eu consigo dizer para você, para os outros, para o mundo, aquilo que eu necessito, as minhas necessidades, aquilo que eu preciso para estar bem, sabendo que num mundo de abundância emocional, de abundância relacional, não vai te afetar, não vai te ameaçar aquilo que eu preciso para estar bem. Eu simplesmente estou compartilhando as minhas necessidades. E a comunicação não violenta vai nos levar para um caminho de iniciar compreendendo que as necessidades humanas são partilhadas. As mesmas necessidades que eu tenho, alguém que parece ser o meu opositor, o meu rival, também tem. E o que nos diferencia? As estratégias. Como que cada um de nós escolhe satisfazer essas necessidades. O que cada um de nós acredita que é preciso para satisfazer essas necessidades. Mas os grupos mais antagônicos, quando colocados num processo de trabalhar em CNV, e aí a gente tem casos, né, de trabalhar árabes, muçulmanos, com judeus, com católicos em zonas de conflito, a gente tem zonas de guerra trabalhando com o CNV, a gente tem justiça restaurativa colocando opressor e vítima trabalhando com o CNV, a gente tem conflitos étnicos, questões relacionais de casal, qualquer coisa colocada na ótica da CNV, busca criar o campo comum, o território comum. Compreender aonde que nós temos uma humanidade partilhada. E nesse trabalho, o que costuma surgir é o princípio da compaixão. Por isso que a comunicação também é chamada de comunicação, a comunicação não violenta também é chamada de comunicação compassiva, que é como ela está descrita no material. Tá? Até para a gente não definir algo pela negação.
que é um pouco delicado, né? O próprio Marshall fez essa crítica, né? De usar a não violência. Dizem que o universo não entende não, né? Então a gente ainda está falando de violência. Mas sim, porque a violência ainda acontece muito nas nossas relações de parceria, nas nossas relações de gênero, nas nossas relações com os nossos filhos e nossos pais. E talvez o centro da conversa, e é aí que está essa frase do lado, né, que talvez no centro da não violência está o princípio do amor. De como que nós podemos reconhecer nessa humanidade compartilhada que sim, através da conexão emocional, a gente consegue avançar. Através de um mundo em que ninguém é deixado para trás. Através de um mundo em que não só eu me compadeço da sua dor, que é o que a compaixão traz, mas que eu também me alegro com a sua felicidade, que é o outro lado da compaixão, né? O que os budistas chamam de mudita. Então, como cultivar compaixão e mudita simultaneamente? Como ficar feliz com o sucesso do outro e sentir a dor da tristeza do outro? Tá? Então, a comunicação não violenta, ela tem, sim, algo que se aproxima a uma metodologia, a um passo a passo, mas quando a gente for estudar ela, para quem ainda não estudou e para quem já está acostumado, a gente gosta muito de frisar que a técnica é o que menos importa. Ela ajuda muito, mas ela não pode se tornar uma forma de como temos que fazer. Eu acho que a primeira coisa a ser praticada é a escuta. É checar se a gente está compreendendo o outro. E para isso, a primeira coisa que vocês podem, então, começar a praticar nas conversas do dia a dia é o que na comunicação não violenta a gente coloca como parafrasear. Então, assim que você acaba de ouvir o outro, antes de vir aquela reação, né, que talvez você ouve algo que te incomoda profundamente, algo que te viola, né? Uma violência no sentido que viola os seus valores, viola a sua integridade, ou talvez é algo que te desagrada. Então, antes de dar a nossa reação, a nossa resposta, possivelmente agressiva, a esse suposto ataque que você recebeu, experimenta parafrasear, experimenta dizer para o outro se você entendeu o que ele quis dizer. Começa simplesmente dizendo, então você quer dizer que troca a voz ativa por voz passiva, mas repete o que a pessoa trouxe, porque é uma forma de ambos se ouvirem. Muitas vezes, quando a gente fala, a gente não está, de fato, prestando atenção nas nossas palavras. A gente está tão imbuído de sentimentos que a coisa sai. E ao outro me parafrasear, eu consigo me ouvir. E fazendo isso já há mais de 10 anos, né, que eu estou envolvido com CNV e praticando, você vê a quantidade de vezes em que simplesmente por eu parafrasear a pessoa, ela diz, uau, não era isso que eu quis dizer. Calma aí, desculpa, deixa eu falar de novo. E eu falei exatamente com as mesmas palavras, quase que uma gravação, um papagaio. Tá? Ao mesmo tempo, muitas vezes, a pessoa sim quis dizer aquilo, mas o fato de eu ter dado a chance de ambos nos ouvirmos muda a situação. Eu checo se foi isso que eu entendi, porque talvez uma mesma frase, com uma vírgula diferente, muda o significado. Tá? Então, antes da gente reagir, antes da gente cair num paradigma de competição, de discussão, vamos tentar voltar para a comunicação colaborativa e buscar o compreender. A método, será que eu te compreendi? Será que era isso que você quis dizer? Bom, mas aí para um último slide aqui, para avançar e a gente fechar essa questão, eu queria trazer aqui a questão dos níveis de escuta. Inspirado, busquei essa imagem, ela está em inglês, mas eu leio aqui com vocês, da teoria U, do Otto Scharmer, tá? Que é muito legal também. Então, assim, num primeiro nível de escuta, você está ali simplesmente fazendo o que seria um download, né? Confirmando aquilo que você já acredita. Então, é como se, a partir dos hábitos que nós temos no dia a dia, do nosso modus operandi comportamental, no automático,
a gente ouve o outro em busca, né, como eu tinha dito, né, defensivamente, deixando passar só aquilo que confirma o que eu já acredito. E com isso, o que eu consigo? Eu simplesmente consigo revalidar os meus julgamentos, as minhas velhas opiniões. Não tem evolução. Agora, eu posso escolher fazer um open mind, abrir a minha mente, abrir a minha forma de olhar para o mundo e ouvir através do outro, né, de fora, digamos assim, que é o nível 2. Então, eu vou perceber as diferenças olhando para a realidade como ela é, olhando para aquilo que é factual, aquilo que, de fato, eu posso quase que friamente observar. É uma observação, que é o passo 1 também da CNV. Então, o que eu consigo observar que aconteceu e não que eu acredito que aconteceu? E se eu conseguir abrir minha mente para olhar para essa observação, talvez com um mínimo de imparcialidade, eu possa desconfirmar parte do que eu acredito. E com isso eu tenho novos dados. Eu me abro para uma possível outra forma de ver a situação. E então nós entramos no nível 3, quando você ouve a partir de dentro, aonde eu busco uma conexão emocional, eu busco uma conexão empática com o outro, e para isso eu preciso abrir o meu coração. É um pouco aquilo que eu já tinha dito, né? É ver através dos olhos da outra pessoa, ver com os olhos do outro. Para isso não importa se eu concordo ou discordo. Eu simplesmente estou interessado de compreender como ele vê a situação. Para isso eu tenho que abrir o coração no sentido de não ter medo de que ele vá me afetar, que ele vá fazer eu perder algo. Eu simplesmente, novamente, estou ganhando possibilidades. Agora, o quarto nível, que vai além da CNV, que é o que o Otto propõe com a teoria U, é com o open will, como se fosse com a vontade aberta, né? Com o desejo de criar futuros. Então, é uma escuta que parte da fonte. Que fonte? A nossa fonte de conexão com aquilo que for sagrado para você. Cada um de nós tem uma fonte primordial, daquilo que te abastece, né? Um pouco a fonte no sentido dos aparelhos eletrônicos, né? Que tem a fonte que puxa a carga. Alguns de nós têm isso com alguma religião específica, alguns de nós têm isso com uma conexão com a natureza, alguns de nós têm o contato com a fonte quando está fazendo algum esporte até, quando está surfando, o que for. Mas é se reconectando com um momento de silêncio dentro de você e ouvindo com uma escuta generativa, uma escuta que quer criar um futuro que está esperando para emergir. Ou seja, você se conecta com um futuro que ainda não existe. E para isso acontece uma mudança na identidade, uma mudança no self. Se nós estamos aqui em busca de criar uma nova civilização, de criar uma cultura de parceria, de criar uma outra forma de estar enquanto humanos em sociedade, enquanto humanos em Gaia, por uma mudança de paradigma acontecer, é porque algo que ainda não existe virá. Se você já sabe o que é que vem, isso não é de fato uma quebra de paradigma. Porque ela está acontecendo aquilo que você já sabe, que você já imaginou, que você já viu. O que nós queremos aqui é algo como que enxergar através de um horizonte, além de um horizonte, onde nenhum humano foi ainda, onde a nossa sociedade não esteve. Mas como é que eu vou liderar a nossa sociedade? Como é que eu vou influenciar os meus círculos de relações para encontrar uma trilha para um futuro além de um horizonte que eu nunca fui? Você percebe que, para isso, nós precisamos co-criar este futuro e estar juntos, disponíveis para as descobertas que a caminhada nos trará. Não dá para ter a certeza do que virá, mas dá para ter mais do que uma escuta de eu ver como você vê, é uma escuta de nós vermos aquilo que nunca foi visto.
aquilo que não foi ouvido ainda. E para isso é um estado quase que meditativo de atenção plena nas nossas relações. É muito difícil no nosso cotidiano, é muito difícil no nosso dia a dia de pressões, nosso dia a dia de demandas, mas é o que talvez, não só na teoria U, como outros processos buscam gerar, talvez seja um novo estado de presença que a gente possa alcançar, um novo estado de relações. E nisso, voltando para o tema do módulo, os nossos processos de grupo serão fundamentais de serem analisados, de serem trabalhados, de serem transformados. E a gente vai juntar, então, essa questão da comunicação nesse módulo com a questão de, bom, quando a gente tiver que tomar uma escolha juntos, como faremos isso? E qual vai ser o processo que vai, a facilitação, né, no sentido de qual vai ser o processo que facilitará a emergência de uma sabedoria coletiva. A postura do facilitador é a postura de um líder que busca fazer emergir aquilo que o grupo pode criar juntos, e não a verdade dele como facilitador, não a verdade de alguém no grupo. Então, todos esses temas vão se permear, porque, de fato, nós estamos em busca de co-criarmos algo comum, fazermos novas comunidades nesse planeta. Nós já participamos de comunidades de interesses, de comunidades que têm afinidades. Hoje em dia, no mundo virtual, você faz parte de uma comunidade que está presente em diversos países. Você faz parte de uma comunidade que não é territorial mais. Mas como que nós vamos evoluir essas comunidades depende da nossa postura em termos de relações, em termos de comunicação, em termos de tomar decisões juntos. A gente vai ver nesse módulo o consenso como uma metodologia sugerida para a tomada de decisão, mas hoje em dia é muito mais comum que os grupos que estão talvez na evolução desses modelos de organização horizontal, né, de formas disruptivas de estarmos redesenhando, né, a nossa atuação coletiva, utilizem não apenas o consenso, mas também o consentimento. E eu vou estar trazendo mais sobre consentimento na sala de aula para cobrir essa lacuna que o material didático ainda não está 100% atualizado. Tá? Bom, acabei me estendendo, me empolguei aqui com esses slides. A gente já passou um pouquinho, mas eu queria ver se nós temos... Vou fechar aqui o compartilhar. Queria ver se nós temos algumas vozes que queiram comentar brevemente sobre o que foi dito até aqui, tá? Pode ser sobre alguns slides ou não, pode ser sobre como que você recebeu. Queria incentivar as pessoas que às vezes ficam mais quietinhas, que às vezes não partilham tanto, já que é o tema da comunicação, para partilhar, para se comunicar aqui também, tá? Nessa hall, né? Nesse encontro virtual. Então, vou pedir que quem quiser falar, deixe o nome aqui no chat, e o primeiro que escrever já abre o microfone e pode sair falando. Quem costuma falar, não se sinta acanhado de falar também, tá? Só estava querendo incentivar os que muitas vezes ficam mais quietinhos a darem sua contribuição. Pode ir, Fê. Então, o que eu tô, para mim tá sendo muito claro, eu tô só compartilhando, tendo uma oportunidade muito grande de trabalhar essa escuta e fala bem concisa do coração, assim, num momento desafiador e interessante da gente estar fazendo isso, porque está sendo bem real, assim. E o que eu percebo é que eu preciso de tempo interno para não, tipo, reagir, sabe? Assim, tudo isso leva uma certa desaceleração, assim.
não vem do nada, né? Até mesmo a escuta, tanto a escuta quanto a fala, assim, a comunicação em si, a gente está tão acostumado mesmo a tudo tão imediato. E aí, tipo, essa pessoa com quem eu estou conversando, a gente tem falado também de como a gente está se comunicando. Então, tá sendo, sabe, interessante, mas é só deixar esse comentário, assim, que é forte para mim, a coisa de como realmente, quando você vê, você usa uma palavra e depois fica, putz, eu falei aquilo, não acredito que eu falei daquele jeito, podia ter falado de outro jeito, sabe? E, tipo, é tão simples, na verdade, a gente falar, não, eu não consigo falar desse assunto agora, tipo, aí escreve, organiza e, né, enfim, coloca, assim, acho que em vez de, tipo, querer ser, porque é uma coisa tão do coração que não tem como ser racional essa escuta ou a fala, né, tem que ser real, assim, é do presente momento mesmo, para você ter também esse desenvolver de uma escuta generativa, assim, né? Senão, tipo, não tem porquê, né? Construir junto, assim, tem que vir de um lugar bem honesto mesmo, e esse lugar honesto precisa de espaço, eu acho. É isso. Quem mais? Mais umas 2 vozes, talvez. Silvia, pode ir. Queria trazer um pouquinho a minha experiência, assim, né, que na verdade é diária, com os meus filhos, né, nesse processo de comunicação. E que para mim, assim, eles são meus maiores professores, né? Porque a comunicação com a criança é uma comunicação muito, muito, muito pura ali, né? É muito instantânea. A criança não elabora igual o adulto, né? Não julga. Então, o meu maior desafio hoje, na verdade, é me comunicar com eles, por incrível que pareça, porque a minha comunicação, às vezes, gera uma reação neles que, inicialmente, aquilo para mim é inaceitável, né? Uma raiva, ou uma tristeza, ou mesmo uma alegria, né? Assim, aquela alegria exagerada da criança, né? E aí você lida então com essa reação instantânea, né? E na verdade o meu filho ele extravasa muito, então e muitas vezes, né, pela raiva. E aí esse esforço que eu faço, né, de ter uma escuta ativa, de me colocar no lugar dele, né, de entender por que ele está passando por aquilo, né, o que aquilo que eu falei gerou nele, para mim é uma grande escola, assim, né, então toda vez que a gente fala em comunicação, eu lembro logo dessa comunicação com os pequenos, né, que é uma comunicação muito desafiadora, né, enfim, e eu levo isso também para os outros espaços que eu tô, justamente para tentar não partir do julgamento, né? Mas justamente quando aquilo que a pessoa me traz, me fala, já me gera uma reação, em vez de eu já julgá-la, eu busco entender por que aquilo está me gerando essa reação, né? Por que aquilo que foi dito está me causando esse sentimento dentro de mim. Então, aí passa também por esse autoconhecimento, que a gente também falou muito no módulo 1, né? Assim, da gente se entender dentro desse processo, né? Do que o outro fala também. Maravilha. Acho que só pegando um pouquinho, enquanto a próxima pessoa sente se quer falar ou não, tem um cuidado, eu acho, né, que na comunicação não violenta parece que algumas emoções podem não ser bem-vindas. Eu acredito que tem uma compreensão equivocada muitas vezes disso, né, de que você não pode manifestar raiva, você não pode mostrar que você está, né, triste, ou às vezes até aqueles picos de euforia, né, como você fala. E eu acho que a busca
perceber que não importa como que está sendo a nossa reação, ela é a manifestação de uma necessidade não atendida muitas vezes, né? Ou atendida, né? Quando ela é de euforia. E que a busca é olhar aquilo que não está sendo dito, olhar aquilo que não está conseguindo ser expressado muitas vezes. Então, não é que você não pode gritar, que você não pode espernear e no momento de raiva você demonstrar que está com raiva. Fazer essa contenção de sentimentos é não ser honesto consigo, né? Não deixar muitas vezes claro para o outro qual é o volume. É como se você dissesse, ó, a música é essa, mas falta volume, eu não sei, está baixo, está alto, como é que está? Então, os nossos sentimentos, pegando um pouco aquilo que a Ana trouxe no início, né, de que eventualmente a gente desvaloriza muito o método científico, a razão, né, e valoriza demais o outro lado e fica esse desequilíbrio, né? Mas os sentimentos são muito desconsiderados no processo tradicional. É como se, para uma comunicação plena, segura, uma pessoa madura que sabe tudo de CNV, vai falar sempre, né, em águas calmas e num monotom, quase que né, aquela coisa monótona, né? Então, sim, não tem o menor problema a gente expressar a vida e as nossas emoções, mas cuidar sabendo que elas não dizem de fato, né? Elas são só a roupa, elas são só o lado de fora. Né? Para a gente cuidar, eu acho que não tolir o outro de usar as emoções como uma forma de manifestação, disfarçando isso de, isso não é CNV, você está agora falando muito alto, muito bravo, é o que está sendo verdadeiro, né? É o que está sendo possível naquele momento. E, de novo, o trabalho está em quem ouve, né? Está na escuta que você está fazendo, independente como o outro está se comunicando, né? O que você escolhe observar, o que você quer ver por trás daquilo que ela está te trazendo. Então, Tayara, para fechar, pode ser? Pronto. Se alguém quiser falar também, eu posso deixar a vez, mas eu queria falar uma coisa que eu achei assim, bem interessante em relação à comunicação não violenta, que há quase um ano eu me tornei vegana. E o veganismo é uma filosofia de vida que é muito difícil ainda de ser aceita por quem não compreende. Então, eu já vi muito sobre essa questão da comunicação não violenta, para a gente aprender a levar esse conceito, essa filosofia de vida para outras pessoas, de uma maneira que seja mais acessível, que as pessoas vejam de uma forma mais simpática, e não a gente nunca querendo julgar o outro pelo estilo de vida que o outro adota, né? Até porque todo mundo um dia foi acostumado, né? Eu, por exemplo, eu estou há um ano, mas durante minha vida inteira eu não fui. Então, eu tenho que entender e respeitar que as outras pessoas também estão num processo de evolução. E, inclusive, teve até o mês passado um evento em São Paulo que foi justamente para abordar essa questão do ativismo e da comunicação não violenta. De como... vocês estão me escutando, né? De como a gente conseguir passar nessa filosofia de uma maneira que seja acessível. E eu acredito que isso se aplica a tudo. Inclusive, por coincidência, esse final de semana eu também estou fazendo um outro curso, que é o Design Team, que a Natália também é da área ali. E a professora, ela falou justamente da teoria U, e eu achei muito interessante isso, de a gente ter a mente aberta, o coração aberto e a vontade aberta para que a gente consiga também até inspirar outras pessoas. E a maneira como a gente se comunica, isso influencia bastante, porque se a gente começar a se comunicar de uma forma impositiva, isso já cria uma certa barreira. E o Ricardo Laurino, por exemplo, que ele é o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, ele fala muito isso, que a gente precisa lembrar que a gente não está fazendo, não é, por exemplo, no nosso caso, né, eu estou aplicando aqui, trazendo o veganismo como exemplo. A gente luta por uma causa que não é nossa, é dos animais. No caso, a gente, como
ativistas e atuantes, a gente que luta pelo meio ambiente por causas mais justas. Digamos, todos têm o seu trabalho, cada um tem uma forma, uma atuação diferente, digamos assim, um segmento diferente de atuação, mas isso se aplica a tudo, porque a sustentabilidade do ambiente, a maneira como a gente se comunica, deve ser justamente essa. E eu achei bem interessante a questão, quando você falou da gente trocar o discutir para dialogar. Eu achei muito interessante isso, porque a gente realmente é condicionada a dizer, a gente está discutindo aqui um assunto, e nunca leva para esse lado, que a discussão, eu via como debater um assunto, mas eu achei bem interessante essa forma de trocar, o discutir, o debater, por dialogar. Vamos dialogar sobre isso, eu acho que funciona bastante, eu vou começar a aplicar isso também nos meus diálogos, até porque no dia a dia, constantemente, eu me deparo muito com situações em que eu preciso me comunicar com as pessoas, eu trabalho com comunicação também, e foi bastante válido, né? Toda essa reflexão de hoje foi bastante válida para isso também. E eu vejo que tudo está interligado, os cursos que eu estou fazendo, tudo que eu tenho estudado, a gente vai vendo que a tendência é sempre a gente ter esse lado mais colaborativo, a gente tentar escutar mais o outro também, porque nem sempre a gente está certo, né? Embora a gente esteja lutando por uma causa que a gente acredita, a gente sabe que o certo é a gente cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa terra, mas às vezes a maneira como a gente fala pode estar errada. Então, sempre ter essa comunicação mais compassiva é bem interessante, se aplica a tudo, né? Então, gostei bastante. Só queria deixar frisar, né, que eu gostei dessa questão da gente usar a palavra diálogo. Farei isso a partir de agora. Maravilha. Pegando então o gancho, percebam a quantidade de vezes também, tentem se policiar aí, quem sabe, nos próximos 2 dias, assim, ou, se for o caso, amanhã. A quantidade de vezes em que, mesmo estando num diálogo, a gente usa o eu concordo, ou o eu discordo. Mesmo com um amigo, né? Quando a coisa está fluindo, a gente está só papeando um pouco, se diz, não, mas eu discordo que... Não, mas aí eu concordo com você. Não? E é tão comum, né, que isso norteie muitas vezes a conversa, que é como se fosse... sei, né, o dia a dia, né, pedisse por concordâncias ou discordâncias. Eu estou me policiando muito no uso dessa palavra, né, de buscar evitar dizer eu concordo, eu discordo, porque, de fato, não faz diferença, digamos assim, para a existência, não faz diferença quantos concordam com aquilo. Né? A gente não está fazendo uma votação nas nossas conversas de o que vale mais, mas sim uma busca de compreensão. E, de novo, acho que escolher adotar um outro estilo de comunicação pode parecer, principalmente nos ambientes formais de trabalho, como algo que te enfraquece. Porque as pessoas pedem por assertividade, né? Pede por você ser incisivo e agressivo na sua comunicação. Né? Muito da definição de poder está atrelado com conseguir fazer com que o outro execute a sua vontade. Né? E, para isso, vem o processo do convencimento. Então, a sociedade, o mercado de trabalho, demanda que a gente seja muito assertivo a ponto de passar por cima, né? A ponto do comando e controle, a ponto do dar ordens. Né? E uma pessoa que faz isso bem, quando exerce um papel de liderança, é vista como um bom líder. Uma pessoa que consegue, né, get the things done, né? Tipo, conseguiu fazer com que acontecesse, não importa muito como. Mas isso não está criando conexão. Isso não está criando um ambiente colaborativo. Isso não está criando um mundo mais horizontalizado. Tá? A gente vai olhar, Ana Margarida também tinha falado da questão de poder, ela está, Ana Margarida, no módulo 3, tá? Então, vou guardar um pouquinho para a gente falar de poder no próximo, que também vai falar sobre liderança. Mas, nesse momento, uma última sugestão que eu deixo é busquem ao longo desse, quem sabe, desse módulo, encontrar um parceiro, uma parceira, uma pessoa com quem praticar um pouco daquilo que for sendo visto.
já tem exercícios que vão sugerir que você busque uma companhia para realizar, mas na CNV a gente também busca muito oficializar um campo de escuta com alguém. Então, simplesmente avisar para uma pessoa, se olha, às vezes eu vou estar trabalhando alguma questão, às vezes eu vou estar estudando alguma coisa, eu posso te acessar e você topa me ouvir de vez em quando? Sabe? Sem ter que dar palpite, sem ter que concordar ou discordar, né? Então, se você conseguir deixar esse par já preparado para exercitar a comunicação com você, pode ser muito proveitoso, tá bom? Fica uma dica aí final. Pessoal, passamos bem hoje do tempo. Espero que não tenha sido cansativo para vocês. E quero reforçar que a qualquer momento que a gente tiver numa reunião dessas, você saia quando você estiver pronto para sair, tá? Não tem anotação de participação, não tem eu ficando magoado de uau, fulano saiu e nem avisou. Esteja sempre no local que você precisa estar, deu o horário, você tem que sair, não precisa nem me avisar, fiquem à vontade, tá bom? Muito grato aí pelas conversas, pela partilha, e agora vamos cair dentro lá no fórum, praticando a comunicação escrita, né, que é outro desafio. Ela pode ser sempre mais elaborada, pode ser feita com mais calma, mas também é um desafio colocar o sentimento nela, né? Tem os emojis que dão uma ajudinha, que a gente dá uma floreada e tenta mostrar como é que está se sentindo, mas eu acho que a escolha também, né, daquilo que a gente quer dizer é muito valioso e, como vocês já viram no módulo 1, é muito potente para alavancar o nosso aprendizado conjunto. Então, grato aí pela participação de novo, bom descanso para todo mundo e a gente se encontra lá na sala de aula. Grande abraço, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite.